Olá, sejam bem-vindos! Estamos dando início a mais uma edição do nosso Fagulhas de Luz especial de sábado, aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Temos Fagulhas de Luz toda semana de segunda a sexta-feira, na Rádio CA, aqui na 87 FM e nas outras redes sociais, mas no canal do YouTube, somente o Fagulhas de Luz especial de sábado e domingo, você só assiste aqui no Sidney Fernandes, escritor espírita. Sidney, a nossa pergunta do bate-papo de hoje é a seguinte: o espiritismo não tem imagens ou representações de Jesus, Maria ou de anjos em seus salões de palestras? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de sábado. Tem gente que entra no centro espírita e não percebe que está numa casa religiosa, porque ali não há realmente imagens, não há... eu já vi quadros assim, mas são coisas específicas, que parte do coração mesmo ali. Não é para que a pessoa se ajoelhe ali e venha a se lembrar e fazer algum pedido para a imagem. Moisés, nos 10 mandamentos, já havia dito claramente que nós não deveríamos ficar construindo imagens e em torno delas concentrar a nossa devoção. Os pagãos não deram nem bola para Moisés e colocaram imagens para tudo quanto é canto. E quando o cristianismo se tornou a religião oficial segundo as leis romanas, eles trouxeram essa prática de trazer imagens relacionadas com os santos, com os espíritos que se manifestavam, no dizer dos nossos irmãos evangélicos, do Espírito Santo. Se bem que numa igreja evangélica você não encontra imagens também. Então, Theo, não é indispensável a imagem, não. Ô Sidney, eu até anotei aqui, outro dia eu tava assistindo um filme, eu não me lembro se era o Ben-Hur ou qual filme que era, um filme desses antigos aí, mais assim, que tem um fundo religioso. E a gente percebe uma certa suntuosidade no que diz respeito a algumas religiões. Você entra aí em uma catedral, você entra em um templo, dependendo da religião, tem muitos adereços, muitas coisas. De onde vem essa histórica suntuosidade dessas outras religiões, coisa que a gente não vê no espiritismo, daí muitas vezes a estranheza quando uma pessoa entra num centro espírita, Sidney? Em Firenze, a igreja nomeava os papas tirando dos nobres daquela cidade. Com isso, os reis nomeados, mais ou menos o que acontece no Brasil em certas nomeações, o indivíduo fica uma certa obrigação de prestigiar, de proteger aquela pessoa que o nomeou. Por exemplo, eu não me esqueço nunca dos gerentes que me nomearam. Eu guardei fidelidade ao trabalho em relação a eles até o meu desligamento da empresa. Aliás, depois do desligamento eu ainda continuei respeitando. Então, naquela época, misturava-se religião com poder. O poder do Papa era garantido pelos reis, pelos príncipes. E o Papa, em retribuição, dava apoio para as guerras, enfim, as coisas se misturavam. Agora, coitadinho, né, do sacerdote, ele acerta a situação lá para que o rei tenha muitas riquezas, muitos progressos, muitas conquistas, muito ouro e muito poder, muitas terras. E aquele que apoiou, eles também se tornaram, abre aspas, reis, príncipes, poderosos, a ponto de alguns religiosos irem de espada em punho em cima de cavalo para a guerra, para defender o nome de Jesus. Então as coisas se misturavam, igreja e poder dos príncipes, dos reis, dos castelos. Então, naturalmente, eles tinham mais ou menos os mesmos privilégios, cada um tocando a sua profissão de um lado, um com religião, outro com poder, mas as coisas se misturavam muito. Era muito comum que antes de partir para a guerra, os soldados tivessem as suas armaduras e as suas espadas benzidas. E não está muito longe não que tempos atrás muitos religiosos benziam os canhões. Então são coisas assim que gradativamente vão ficando para o passado, né? E essa questão também, né, Sidney, de uma certa simplicidade no que diz respeito ao interior de uma casa espírita, remete aos tempos de Jesus, porque, assim, os templos de lá já eram suntuosos, já tinham algumas coisas, mas na questão de Jesus, onde ele fazia ali as suas pregações, suas orações, eram locais simples, quando não ao ar livre, né, Sidney? A vida dele era simples. Ele comia gafanhoto, mel, maná, raízes, quando caminhava pela Palestina, ao lado dos discípulos.
as vestes dele eram simples. Jesus é a simplicidade em pessoa, coisa que nós não seguimos. Ficamos comprando roupa de marca, isso, aquilo ali, para cultuar Jesus. Que história é essa? Nós temos que nos lembrar de Jesus, a sua mensagem e os seus exemplos. Ele abria mão do seu pão, do seu conforto, e a única pessoa que ele tinha assim um certo carinho e se aproximava, procurava não se ausentar muito, era da sua mãe. Tanto é que o carinho que ele tinha por ela, quando ele estava morrendo na cruz, ele chamou João, o discípulo mais novinho de tudo. Devia ter naquela época, calculo eu, uns 17 anos esse menino. E entregou a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, que saiu dali com ela, depois da crucificação, e a levou para Éfeso. E lá ela começou, inclusive, a ser procurada pelas pessoas, fazer milagres. Graças a ela surgiu o Evangelho de Lucas. Graças a ela, Lucas conseguiu resgatar parábolas que não estão em outros evangelhos. Então, tudo isso faz parte do carinho de Jesus, pelo amor dele pela família e pela sua simplicidade. Simples assim. Agora, a gente tem uma certa dificuldade de seguir esses exemplos, principalmente nos tempos atuais, em que o dinheiro e o poder prevalecem, né? Ô Sidney, só para encerrar, chegando no final do nosso vídeo já, a gente tem notícia de que lá no mundo espiritual existem lugares suntuosos, como a gente vê por aqui alguns templos religiosos? Suntuosos, se você chamar de suntuosidade, flores, perfumes, construções mentais que eles realizam para um conforto maior de espíritos ainda ligados um pouco à matéria, mas eu não considero isso como suntuosidade. Eu estou terminando de revisar um livro que vai trazer assim detalhes a respeito, inclusive de algumas descrições de André Luiz lá da espiritualidade. E se você se der ao trabalho, eu sei que você gosta dos meus livros, vai ver que ali a gente procurou tomar cuidado de trazer lá da espiritualidade apenas o estritamente necessário para que os indivíduos permaneçam ali no afã, no objetivo de crescer, de eliminar as suas faltas, de reparar seus débitos e principalmente de promover o crescimento daqueles missionários que estão ali, que vão ajudar a humanidade. Bom, chegamos ao final de mais uma edição de um Fagulhas Especial de sábado. Obrigado você que ficou até agora com a gente. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você gostou, também compartilhe esse vídeo com algum amigo que possa gostar do nosso assunto e visite mais vídeos no nosso canal e acesse www.sidneyfernandes.com e você vai ver muitos artigos também relacionados aos temas que a gente traz aqui no Fagulhas. Até a semana que vem. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.